nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados à comunicação e lembrando que nós temos em mente, temos como objetivo as provas, as avaliações. Neste primeiro momento, quero lhe chamar a atenção que a língua ela é um meio, né? A língua ela é um meio de comunicação. Há um emissor que produz um texto, dentro desse texto vem uma mensagem que ele quer transmitir a algum receptor. Esse receptor recebe a mensagem, observe que aqui entre emissor e receptor vai haver um canal de transmissão. E para que esse receptor entenda a mensagem do texto produzido, é necessário que eles utilizem do mesmo código que foi usado pelo emissor. No caso específico, no caso que estamos tratando no momento, esse código é a língua. Então, nós podemos afirmar que para haver a comunicação, para haver o entendimento da mensagem, é necessário que o emissor e o receptor tenham se utilizado de um mesmo código, no caso específico do momento, a mesma língua. Nos textos produzidos vão aparecer diferentes funções da linguagem. Dificilmente haverá um texto com uma única função da linguagem, então é bastante comum nas provas as bancas solicitarem para vocês identificarem nos textos ou em algumas passagens do texto a função da linguagem predominante ou as funções de linguagem que aparecem no texto. A primeira função que nós queremos lembrar a você é a função emotiva, também chamada de função expressiva. Lembre que essa função emotiva e expressiva, ela ocorre quando nós queremos expressar uma opinião nossa, uma opinião particular, quando nós queremos apresentar os nossos sentimentos. Então, é muito presente nesses textos a ocorrência de expressões interjetivas, né? De interjeições e de expressões exclamativas, mas isso não é necessário. O fundamental é que esta função da linguagem, a função emotiva expressiva, ela está centralizada, não é, no emissor. Então, os textos em que ela aparece, predomina a utilização da primeira pessoa. A segunda função que nós queremos chamar a sua atenção é a função referencial. Esta função vai aparecer predominantemente, não é, nos textos em que nós pretendemos apresentar informações acerca da realidade, acerca do mundo em que nós vivemos. Ela é muito utilizada na apresentação de textos jornalísticos ou de textos científicos. Lembrando que na função referencial, muito importante você ter clareza nisto, a função referencial, ela aparece quando nós estamos transmitindo informações. Lembra, isso vai predominar em textos jornalísticos, em textos científicos. A terceira função que nós queremos chamar a sua atenção é a função metalinguística. Ela ocorre normalmente quando nós utilizamos o código para fazer significar o próprio código. Então, quando nós, por exemplo, damos significado de palavras, mas muito cuidado nas provas, porque esta função ela está muito presente em Clarice Lispector, está muito presente em Machado de Assis, está presente também em Fernando Pessoa. Quando Fernando Pessoa, lá, apesar do texto ser poético, quando ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deverás sempre, ele está usando a função
metalinguística, ele define o que é ser poeta. Machado de Assis, quando ele explica porque começa a produzir a sua obra invertendo a sequência, né, do final para o início, ele conta a história do final para o início. Então também nós temos a presença da função metalinguística. Já lembrei que isso é muito frequente em textos de Cecília Meirelles. Nós voltaremos a trabalhar esta função em um outro momento. Lembrando e insistindo em algumas ideias, lembra a função emotiva. Já a função conativa ou apelativa, ela é utilizada quando o emissor quer influenciar o comportamento do receptor. Então aqui nós vamos, é muito comum aparecerem verbos no imperativo, não é? É muito importante a presença de verbos no imperativo, e é comum, bastante comum, o emprego de verbos na segunda pessoa do singular. Então aqui geralmente nós queremos influenciar o comportamento do receptor. É muito comum a presença de verbos no imperativo. Já a função fática vai acontecer quando nós queremos estabelecer o contato, uso de expressões como alô, locutores, quando vão testando ali o canal, eles usam 1, 2, 3, alô, 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 muito comum, não é? Então, a função fática, ela acontece quando nós usamos expressões que servem para verificar se o contato entre emissor e receptor foram estabelecidos. Por último, a função poética, em que predomina a conotação, em textos em que predomina a conotação, o sentido figurado, e em uma maior quantidade de textos, a criatividade, a finalidade artística.